E seguindo a proposta dessa formação política junto à base, o Conselho Diretivo contou com a consultoria de Maxileno Almeida, técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Maxi, qual é a leitura que você faz hoje do sindicato, do SINCEPEAP aqui no Amapá, diante da dinâmica que ocorreu, né, nesse encerramento, e quais são os caminhos possíveis para uma campanha salarial de sucesso? Bem, o DIEESE já desenvolve há um certo tempo, com várias entidades, né, participamos efetivamente de vários momentos da ação sindical. E a ação sindical essa que é repleta de momentos importantes que os dirigentes acabam tendo que atuar. Muitos deles já foram até mencionados, a questão da saúde do trabalhador, a questão envolvendo plano de carreira, e não podemos deixar de considerar, né, que um dos momentos mais importantes dessa ação sindical consiste na campanha salarial. E nos últimos anos, o DIEESE, né, tem atuado em várias frentes com o propósito de, com essas parcerias que desenvolvemos junto às entidades sindicais, intensificar os trabalhos e, ao mesmo tempo, qualificar e, né, potencializar, né, a ação sindical nesse quesito, que é a negociação coletiva. De uns anos para cá, a gente tem percebido que cada vez mais o processo de negociação coletiva tem se alterado, tem se modificado, seja a partir de conteúdos socioeconômicos, como também políticos e, fundamentalmente, né, da correlação de forças. Então, é cada vez mais necessário que o nível de profissionalização e, ao mesmo tempo, a quantidade de informações, e isso requer transparência, é claro, ela seja um elemento constituinte dos processos de negociação. A partir, né, dessa transparência, principalmente das informações, é possível, né, trabalhando-se os dados, né, orçamentários, e trabalhando também um conjunto, né, bastante vasto de especificidades que compõem a negociação coletiva do setor público, porque em um dos momentos da nossa participação, né, nós procuramos destacar aos participantes essas diferenças, né, que na negociação do setor privado o nível de dificuldade no que diz respeito à negociação do setor público é maior, né, porque você tem um conjunto de legislações, você tem um conjunto de princípios, né, você tem um conjunto de dificuldades, inclusive, de lidar com as informações, né, que são conceitos que não chegam facilmente, né, às categorias, até mesmo, né, categorias mais profissionalizadas ou até mesmo, né, que tem um nível de escolaridade um pouco maior, tem também muita dificuldade em entender certos termos contábeis da administração pública. Então isso requer, né, um tratamento muito diferenciado e, ao mesmo tempo, né, um acompanhamento sistemático dessas informações para que, né, nós tenhamos, né, uma maior clareza, e essa clareza ela possa estar presente tanto, né, no âmbito da negociação coletiva, né, junto aos diretores, né, que estarão participando efetivamente do processo de negociação coletiva, como a própria, né, os profissionais da educação, né, de estarem entendendo todos esses números, estarem entendendo todas essas informações, o que não é fácil, né, não é uma tarefa realmente muito difícil, né, mas o que é sempre importante que se diga é que mesmo a questão orçamentária, que faz parte do processo da negociação coletiva, ela sendo um conjunto de conceitos que podem ser de difícil acesso às pessoas, do ponto de vista do seu entendimento, né, nunca podemos perder de vista que o orçamento público é uma peça política. Por que é uma peça política? Porque dentro do orçamento estão externalizadas as principais políticas públicas, as pretensões dos governantes em relação às mais variadas questões envolvendo a cidadania, a saúde, a educação, a segurança, o reajuste dos profissionais do Estado, né? Enfim, a forma que o Estado vai chegar para aquela sociedade, ela está externalizada no orçamento público.
Então, é por intermédio do orçamento público que a gente tem uma visão do que o governo pretende, do seu ponto de vista das suas ações. Então, acaba sendo muito mais do que um conjunto de números, de conceitos, né? Muito mais do que isso, é uma peça política importante, né? Que não só o sindicato tem a necessidade de acompanhar, mas a própria sociedade. E nesse momento, né, da atividade, a gente fez essas reflexões à luz, né, de um conjunto de transformações que o país passou nos últimos anos, né, caracterizado por uma série de reformas que acabou também impactando na própria dinâmica das negociações coletivas. Comentamos sobre a emenda constitucional 95, por exemplo, que limita, né, o quantitativo de gastos que os governantes vão ter dos próximos 20 anos, 19, né, porque um ano já passou. Tratamos da questão da lei da terceirização, que, diferentemente do que se poderia pensar, vai afetar também o setor público. E também, nessa atividade, tratamos de alguns pontos relacionados à reforma trabalhista, que terão, esse sim, um impacto direto no processo de negociação coletiva. Eu encerro dizendo que, infelizmente, né, além das dificuldades inerentes ao processo de negociação coletiva no âmbito do setor público, infelizmente a gente não tem algo que legitime esse processo de negociação coletiva, o que acaba, né, reforçando ainda mais a necessidade de que momentos como esse aconteçam a todo instante, né? E eu acho que um dos pontos altos dessas atividades que acabaram acontecendo nesses 3 dias foi justamente, né, o planejamento, que tocou, né, como um dos pontos também importantes, né, de que maneira podem ser potencializadas ações que, né, a campanha salarial no ano de 2019 seja diferente de outros anos, mesmo diante das várias dificuldades que foram discutidas, elencadas e debatidas nessas atividades dos 3 dias. Certo. Dentro desse cenário, de acordo com esse cenário que você narrou para a gente, cenário nacional, de que forma a DIEESE hoje atua junto à sociedade para trabalhar essa transparência, o compartilhamento dessas informações, desses dados que a gente sabe que a sociedade, de modo geral, não tem o acesso que o sindicalizado tem? O DIEESE ele foi criado em 1955, inicialmente, para municiar as entidades sindicais com informações técnicas relacionadas à variação do custo de vida. Evidentemente de que lá para cá, né, todo, né, o movimento sindical, né, vem atuando em várias frentes, e isso fez com que o DIEESE também acompanhasse todas essas mudanças, a ponto de que hoje, né, nós do DIEESE, e a estrutura DIEESE hoje ela é composta por mais de 17 escritórios regionais, mais de 50 subseções que são técnicos que assessoram diretamente as entidades, e também um conjunto de técnicos que se debruçam em temas específicos, setor financeiro, setor público, área de educação, a área de setor elétrico, enfim, né? Então, nos mais variados setores nós temos uma equipe técnica que atua de forma permanente, e a forma de municiar a sociedade, né, com o nosso trabalho é justamente a partir de dos eixos de atuação que se potencializou muito nos últimos anos, que são os estudos técnicos. São estudos e pesquisas que a gente desenvolve sobre os mais variados temas, né, do mercado de trabalho, dentre outros, que acaba também não só, né, sendo utilizados pelo próprio movimento sindical, mas também nos debates junto à sociedade. Além disso, a sociedade ela percebe, né, o nosso trabalho por intermédio de algumas pesquisas que a gente desenvolve. 2 delas principais é a pesquisa da cesta básica, na qual a gente mede todos os meses o custo de vida da alimentação em várias regiões do país, e a pesquisa de emprego e desemprego, na qual a gente, né, demonstra, né, como é que está a realidade do mercado de trabalho brasileiro à luz de uma metodologia diferente da que atualmente é divulgada pelo IBGE, que é o Instituto do Governo. Então, são 2 metodologias, né, que medem de forma diferenciada, né, a realidade do mercado de trabalho brasileiro, e isso o DIEESE acaba se tornando, né, uma instituição que nos últimos anos também tem se debruçado bastante, que é de que maneira vem ocorrendo mudanças e transformações no mercado de trabalho brasileiro a partir dessa nossa pesquisa. Enfim, né, o DIEESE vem nos últimos anos acompanhando as tendências de maior inserção de temas em que o movimento sindical vem se inserindo, e com isso, né, as nossas contribuições
tem sido muito na área das pesquisas e também dos estudos técnicos que municiam, né, as entidades sindicais, inclusive as próprias centrais sindicais, para esses momentos do debate dos mais variados temas nacionais.